Minha esposa pediu relacionamento aberto, fiquei com a irmã dela e virei o vilão. Olá pessoal, aqui é o Euclides e hoje eu vou contar para vocês uma história que literalmente destruiu minha vida como eu conhecia. Quando eu comecei a escrever isso no Reddit, eu não fazia ideia de como as pessoas iriam reagir. Alguns me chamaram de herói, outros de monstro, mas a verdade é que eu ainda estou tentando entender como tudo deu tão errado. Então peguem a pipoca, acomodem-se no sofá porque essa história tem tantas reviravoltas que você vai precisar pausar o vídeo para processar tudo. E pode acreditar, nada do que você está imaginando agora se comparar ao que realmente aconteceu. Vamos lá. Eu e Cássia nos conhecemos na faculdade há 12 anos. Ela estava no segundo ano de comunicação social e eu estava terminando engenharia civil. A gente se esbarrou literalmente na biblioteca, eu derrubei os livros dela e quando me abaixei para ajudar a pegar, nossos olhos se encontraram e foi aquela conexão instantânea que as pessoas dizem que não existe mais hoje em dia. 3 meses depois estávamos morando juntos num apartamento minúsculo perto do campus. 5 anos depois nos casamos numa cerimônia pequena mais linda no sítio da família dela no interior de Minas Gerais. Durante todos esses anos, nosso casamento foi o que eu sempre considerei sólido. Claro que tivemos brigas, discussões sobre dinheiro, sobre qual série assistir, sobre qual lado da cama cada um dormiria. Coisas normais de casal. Mas no geral éramos felizes. Tínhamos nossos rituais, como pizza toda sexta-feira e caminhada no parque todo domingo de manhã. Nossos amigos sempre diziam que éramos o casal mais estável do grupo. E eu realmente acreditava nisso. A Magnólia, irmã da Cássia, sempre foi uma presença constante em nossas vidas. Ela é 3 anos mais nova que a Cássia e tem uma personalidade completamente diferente. Enquanto Cássia é mais centrada, focada na carreira, organizada até demais, a Magnólia sempre foi o espírito livre da família. Artista plástica, já morou em 4 países diferentes, nunca teve um relacionamento que durasse mais de 1 ano. Eu sempre gostei dela como cunhada, sabe? Aquela pessoa divertida que aparece nos almoços de domingo e deixa tudo mais leve. Mas nunca passou pela minha cabeça nada além disso. Ela era a irmã da minha esposa. Ponto final. Tudo começou a mudar há cerca de 8 meses. Cássia conseguiu uma promoção no trabalho dela. Ela passou a ser gerente de toda a área de marketing da empresa onde trabalhava. Foi uma conquista enorme e eu estava genuinamente feliz por ela. Comemoramos com um jantar caro e uma garrafa de vinho que custou metade do meu salário daquela semana. Mas com a promoção vieram as horas extras, as viagens de negócios, as reuniões que se estendiam até tarde da noite. De repente, a Cássia que sempre chegava em casa às 6 para assistirmos nossa série juntos estava chegando às 10, às 11 da noite. Eu tentei ser compreensivo. Afinal, era o sonho dela. Ela sempre foi ambiciosa e eu admirava isso nela. Mas confesso que a solidão começou a pesar. Jantares sozinhos se tornaram rotina. Finais de semana em que ela levava trabalho para casa e mal me olhava. Eu tentava puxar conversa e recebia respostas monossilábicas enquanto ela digitava furiosamente no notebook. Vocês já passaram por isso? Já sentiram que estão dividindo o mesmo espaço com alguém mas na verdade estão completamente sozinhos? 3 meses depois da promoção, numa quinta-feira à noite, Cássia chegou em casa mais cedo. Eram umas 8 horas, o que para os novos padrões dela era praticamente meio da tarde. Eu estava assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial quando ela sentou do meu lado no sofá com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era felicidade, não era tristeza, era algo no meio termo. Uma seriedade que me fez pausar o documentário imediatamente. Euclides, a gente precisa conversar, ela disse. Essas 5 palavras são capazes de gelar o sangue de qualquer pessoa em um relacionamento, não é mesmo? Meu coração disparou. Pensei imediatamente em traição, em divórcio, em doença grave. Minha mente percorreu todos os cenários catastróficos possíveis em 2 segundos. Ela respirou fundo e soltou tudo de uma vez. Euclides, eu te amo. Você sabe disso. Mas eu tenho sentido que a gente está numa rotina que está me sufocando. Eu não quero terminar nosso casamento, mas eu preciso de liberdade. Eu quero que a gente abra nosso relacionamento. Silêncio. Aquele tipo de silêncio constrangedor onde você consegue ouvir o relógio da parede fazendo tic-tac. Eu não sabia o que dizer. Relacionamento aberto? Aquilo tinha vindo do nada, como um soco no estômago. Eu balbuciei algo como você está falando sério? E ela apenas concordou com a cabeça, com aquela expressão determinada que eu conhecia bem. Era a mesma expressão de quando ela decidia algo e não voltava atrás. Ela me explicou que tinha estado pesquisando sobre relacionamentos não monogâmicos, que tinha conversado com amigas que viviam assim, que isso poderia trazer uma energia nova para o nosso casamento. Que não significava que ela não me amava, mas que o amor não precisava ser uma prisão. Ela usou todas essas palavras da moda, sabe? Autonomia, liberdade individual, crescimento pessoal. E eu fiquei ali, sentado, tentando processar. Eu fiz a pergunta óbvia.
Cássia, você já tem alguém em mente? Ela hesitou. Foi menos de um segundo, mas eu vi. Ela disse que não, que era apenas uma ideia, que queria conversar comigo antes de qualquer coisa. Mas aquela hesitação me disse tudo. Já havia alguém. Ou pelo menos, já havia interesse em alguém específico. Nos dias seguintes, fomos para a terapia de casal que já fazíamos esporadicamente. Nossa terapeuta, doutora Helena, nos ajudou a ter conversas difíceis. Ela explicou que relacionamentos abertos podiam funcionar, mas precisavam de regras claríssimas, comunicação constante e muito trabalho. Cássia estava empolgada, anotando tudo, fazendo perguntas. Eu estava apenas tentando não surtar. Vocês conseguem imaginar como é ouvir sua esposa dizer que quer transar com outras pessoas? Que quer ter a liberdade de explorar conexões com outros homens? E o pior é que ela fazia tudo parecer tão racional, tão moderno, como se eu fosse antiquado por me sentir mal com isso. Mas eu amava aquela mulher. A amava demais. E o medo de perdê-la era maior que qualquer outra coisa. Depois de 3 semanas de conversas exaustivas, eu concordei. Sim, eu concordei. E estabelecemos regras. Nada de trazer pessoas para casa. Proteção sempre. Comunicação prévia. E o mais importante, qualquer um dos dois poderia pedir para interromper a experiência a qualquer momento sem julgamentos. Pareciam regras sólidas. Pareciam suficientes. A primeira pessoa que Cássia saiu foi com um cara do trabalho. Matheus, gerente de vendas, cabelo sempre impecavelmente penteado, sorriso de comercial de pasta de dente. Ela me contou antes, como combinado. Disse que iam jantar e depois ver no que dava. Eu tentei parecer tranquilo, disse ok, se divirta. Mas quando ela saiu de casa naquela noite, usando aquele vestido preto que eu sempre adorei, o mesmo que ela usou no nosso último aniversário de casamento, alguma coisa dentro de mim quebrou. Passei a noite inteira acordado. Cada vez que meu celular apitava, meu coração parava. Mensagens atualizando onde ela estava, que estava tudo bem. Ela voltou às 3 da manhã. Entrou no quarto tentando não fazer barulho, mas eu estava acordado, encarando o teto. Ela se deitou do meu lado e sussurrou obrigada por isso. Eu não respondi. Apenas fechei os olhos e fingi dormir. As semanas seguintes foram um pesadelo disfarçado de normalidade. Cássia saía com Matheus 2 vezes por semana. Ela voltava para casa e dormia ao meu lado como se nada tivesse acontecido. Durante o dia éramos cordiais, educados, como colegas de apartamento que se dão bem. Mas a intimidade tinha evaporado. Não fazíamos mais amor. Mal nos beijávamos. E o pior, ela parecia feliz. Mais feliz do que tinha estado em meses. E eu? Eu estava morrendo por dentro, mas mantendo uma fachada de que estava tudo bem. Meus amigos perguntavam se eu estava doente porque tinha emagrecido quase 10 quilos em um mês. Eu mentia, dizia que estava fazendo dieta. A verdade é que eu mal conseguia comer. A ansiedade tinha tomado conta de mim. Foi nesse contexto de autodestruição emocional que Magnólia reapareceu na minha vida de uma forma diferente. Ela tinha voltado de uma temporada em Portugal onde tinha exposto suas pinturas e estava morando temporariamente no Brasil de novo. Num domingo de almoço na casa da sogra, enquanto Cássia estava grudada no celular respondendo não sei qual mensagem urgente de trabalho, a Magnólia sentou do meu lado na varanda. Euclides, você está bem? Ela perguntou, com uma sinceridade nos olhos que me pegou de surpresa. Eu dei aquela resposta automática, estou sim, tudo ótimo. Ela não comprou. Continuou me encarando até que eu desabei. Contei tudo. O relacionamento aberto, a solidão, como me sentia um fantasma na minha própria casa. Ela me ouviu sem me interromper, sem me julgar. Quando terminei, ela apenas disse, você não merece isso. Ninguém merece se sentir assim. E me abraçou. Foi um abraço simples, de consolo, mas foi o primeiro toque humano genuíno que eu tinha recebido em semanas. E alguma coisa mudou naquele momento. Magnólia começou a me mandar mensagens durante a semana. Perguntando como eu estava, mandando memes engraçados, chamando para tomar um café. No começo era inocente. Eu via como amizade, como ela sendo uma boa cunhada, me apoiando num momento difícil. A gente começou a se encontrar uma vez por semana. Íamos num café perto do meu trabalho, conversávamos sobre tudo, menos sobre Cássia. Com Magnólia eu ria de novo. Eu lembrava como era ser visto, ser ouvido. Ela me contava histórias das viagens dela, dos lugares malucos onde tinha dormido, das pessoas excêntricas que tinha conhecido. Eu falava sobre os projetos de engenharia que estava desenvolvendo, e ela realmente se interessava, fazia perguntas inteligentes. Era revigorante. Um mês depois desses encontros de café, Magnólia me convidou para ver uma exposição de arte contemporânea no centro. Cássia estava viajando a trabalho, mais uma vez. Eu aceitei. Fomos juntos num sábado à tarde.
A exposição era interessante, cheia de peças provocativas e conceituais que eu fingia entender enquanto Magnolia explicava as inspirações de cada artista. Depois fomos jantar num restaurante italiano pequeno e aconchegante. Durante o jantar, enquanto dividíamos uma garrafa de vinho tinto, Magnolia me perguntou algo que ninguém tinha me perguntado em meses. Euclides, o que você quer? Não o que a Cássia quer, não o que você acha que deveria querer. O que você realmente quer? A pergunta me desarmou completamente. Porque eu não sabia responder. Tinha passado tanto tempo tentando me adaptar, tentando ser um marido compreensivo e moderno, que tinha esquecido completamente de mim. Eu quero me sentir importante para alguém, eu disse, e minha voz tremeu. Eu quero que alguém me escolha. Não como segunda opção, não como plano reserva. Mas realmente me escolha. Eu escolho você, ela disse baixinho, e seus olhos encontraram os meus. E naquele momento, tudo mudou. Não sei quem se inclinou primeiro, mas de repente estávamos nos beijando ali, na mesa daquele restaurante italiano, com Andrea Bocelli tocando no som ambiente e garçons passando com pratos de massa. O que aconteceu depois foi uma mistura de pânico e alívio. Paramos o beijo, nos olhamos, e simultaneamente percebemos a dimensão do que tínhamos acabado de fazer. Ela era a irmã da minha esposa. Minha esposa que tinha um relacionamento aberto. Tecnicamente eu não estava traindo, certo? As regras permitiam que eu ficasse com outras pessoas. Mas com a irmã dela? Isso era cruzar todas as linhas possíveis. Magnolia estava mortificada. Desculpa, desculpa, ela repetia. Isso não deveria ter acontecido. Mas ao mesmo tempo, nenhum de nós se levantou da mesa. Nenhum de nós foi embora. Ficamos ali, mãos entrelaçadas sobre a mesa, tentando entender o que aquilo significava. Vocês acham que eu fiz errado? Vocês me julgariam naquele momento? Porque eu preciso que entendam que não foi algo premeditado. Não foi vingança. Foi a consequência natural de dois adultos solitários encontrando consolo um no outro. Mas o universo não liga para contexto, né? O universo só vê as ações e as consequências. Decidimos naquela noite que aquilo tinha sido um erro e não poderia se repetir. Pagamos a conta, nos despedimos com um abraço desconfortável e cada um foi para seu canto. Eu voltei para casa, para aquele apartamento vazio onde Cássia estava ausente mais uma vez, e tentei me convencer que tinha sido apenas um momento de fraqueza. Mas quem eu estava enganando? Nos 2 dias seguintes, eu e Magnolia trocamos dezenas de mensagens. Começavam inocentes, bom dia, como você está, mas sempre terminavam em conversas profundas sobre sentimentos, sobre o que estávamos vivendo. Ela me contou que sempre tinha me achado interessante, desde que Cássia me apresentou anos atrás, mas que obviamente nunca tinha agido com base nisso porque eu era o marido da irmã dela. Eu confessei que nos últimos meses tinha começado a ver nela mais do que apenas minha cunhada. Cássia voltou da viagem na quarta-feira. Chegou em casa, me deu um beijo mecânico na bochecha, despejou sua mala no chão do quarto e anunciou que estava exausta. Perguntei como tinha sido a viagem. Ela deu uma resposta genérica de 3 frases enquanto mexia no celular. Perguntei se queria que eu fizesse o jantar favorito dela. Ela disse que já tinha comido no avião e ia tomar um banho e dormir. Às 9 da noite ela já estava desacordada na cama. E ali estava eu, deitado ao lado da mulher com quem tinha me casado, me sentindo mais distante dela do que se estivéssemos em continentes diferentes. E pensando em Magnolia. Na risada dela, na forma como ela realmente me via, me ouvia. E me perguntando quando exatamente tudo tinha desmoronado. No sábado seguinte, Cássia me informou que ia sair com Matheus. Ia ter um evento de networking da empresa e depois eles iriam para um bar. Não voltaria cedo. Ela disse isso enquanto se maquiava no banheiro, sem nem olhar para mim pelo reflexo do espelho. Eu apenas disse ok. Ela saiu às 7 da noite. Às 7h15, Magnolia me ligou. Quer companhia? Ela perguntou. A gente pode pedir comida, assistir um filme, só conversar. Prometo não complicar as coisas. Eu deveria ter dito não. Qualquer pessoa sensata teria dito não. Mas eu disse sim, vem para cá. Ela chegou com uma garrafa de vinho e uma sacola de guloseimas. Pedimos pizza. Escolhemos um filme aleatório na Netflix. Mas 15 minutos depois do filme começar, não estávamos mais assistindo. Estávamos conversando, rindo, e então estávamos nos beijando de novo. E dessa vez não paramos. O que posso dizer sobre aquela noite? Foi a primeira vez em meses que me senti desejado. A primeira vez que me senti presente no meu próprio corpo. Foi errado? Provavelmente. Foi bom. Vocês não têm ideia. E a pior parte é que não me senti culpado. Nem um pouco. Porque tecnicamente eu estava dentro das regras do relacionamento aberto. Eu podia ficar com outras pessoas. O fato de essa pessoa ser a irmã da Cássia era um detalhe que as regras não tinham previsto. Magnolia dormiu na minha casa naquela noite.
Dormimos abraçados na cama de hóspedes, a mesma onde minha sogra dormia quando vinha nos visitar. Quando acordamos no domingo de manhã, a realidade começou a pesar. Cássia ainda não tinha voltado, mas voltaria logo. Magnólia precisava ir embora antes que alguém soubesse. Ela se vestiu rapidamente e antes de sair, me beijou mais uma vez. Euclides, eu não sei o que é isso. Mas eu não me arrependo. E você? Eu também não, respondi. E não estava mentindo. Vocês devem estar se perguntando que tipo de pessoa eu sou, certo? Como alguém faz isso com a irmã da própria esposa? Mas deixem eu perguntar uma coisa, o que você faria no meu lugar? Depois de meses sendo ignorado, sendo tratado como mobília na própria casa, finalmente encontrando alguém que te valoriza, você conseguiria resistir? É fácil julgar de fora, mas quando você está lá dentro, sangrando emocionalmente todos os dias, as escolhas não são tão preto no branco. Magnólia e eu começamos um caso. Não tem outra palavra para descrever. Nos encontrávamos 2, 3 vezes por semana. Sempre quando Cássia estava ocupada, viajando ou com Mateus. A gente sabia que era insustentável, que eventualmente explodiria. Mas era como uma droga. Quanto mais nos víamos, mais queríamos estar juntos. 2 meses se passaram assim. Eu levando uma vida dupla, mas ao contrário do que se imagina, eu não era o traidor clássico das histórias. Eu estava literalmente usando a brecha que minha própria esposa tinha criado no nosso casamento. A ironia não estava perdida para mim. Cássia continuava imersa no mundo dela. O relacionamento dela com Mateus tinha evoluído para algo mais sério. Ela falava dele ocasionalmente, com aquele brilho nos olhos que um dia foi exclusivamente meu. Uma vez ela até sugeriu que eu deveria procurar alguém também, que não era saudável eu ficar sozinho enquanto ela explorava essa nova fase. Eu quase ri na cara dela. Se ela soubesse. Mas como toda mentira, todo segredo, eventualmente a verdade encontra um caminho. E no nosso caso, o caminho veio na forma de uma prima em comum que viu eu e Magnólia juntos num restaurante do outro lado da cidade. Nós estávamos de mãos dadas, rindo, obviamente num encontro romântico. A prima tirou uma foto. E mandou para Cássia. Eu estava no trabalho quando meu telefone explodiu. 15 ligações perdidas de Cássia em 10 minutos. 20 mensagens em caixa alta. Euclides, atende esse telefone agora. Eu vi a foto. O que diabos está acontecendo? Você está saindo com a Magnólia? Meu Deus, vocês estão juntos? Meu sangue congelou. O mundo desabou. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sentiu alívio. Finalmente o segredo estava exposto. Finalmente não precisaríamos mais fingir. Saí do trabalho mais cedo e fui para casa. Cássia estava lá, o que já era surpreendente por si só considerando que ela mal aparecia antes das 9 da noite. Ela estava sentada no sofá, a foto impressa na mão, lágrimas rolando pelo rosto. Quando me viu, ela se levantou num pulo. Minha irmã, Euclides? Minha irmã? Ela gritou. De todas as pessoas no mundo, você escolhe a minha irmã? E eu respondi, com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo, você me deu permissão para ficar com outras pessoas, Cássia. Você abriu esse relacionamento. Você criou essas regras. Ela me olhou como se eu tivesse dito a coisa mais absurda do universo. Mas não com a minha irmã. Isso era óbvio. Deveria ser óbvio. Isso é traição, Euclides. Isso é traição de você dois. E ali começou a discussão mais brutal que já tivemos. Ela me acusou de ser asqueroso, de destruir a família dela, de ter conspirado com Magnólia para feri-la. Eu contra-ataquei lembrando de como ela tinha me abandonado emocionalmente por meses, de como eu tinha me tornado invisível na minha própria casa, de como ela estava tendo um caso com o Mateus e aparentemente isso era perfeitamente aceitável. Ela disse que eu tinha cruzado uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Eu disse que ela tinha destruído nosso casamento no momento em que sugeriu abrirmos o relacionamento. Ela disse que isso era diferente, que eu sabia que era diferente. Eu disse que a única diferença era que ela tinha se incomodado. Que quando era conveniente para ela, relacionamento aberto era evolução, mas quando eu encontrava alguém, virava traição. Vocês conseguem ver a hipocrisia? Ou vocês acham que eu sou o monstro dessa história? Porque até hoje eu não tenho certeza. A discussão durou horas. Eventualmente ela me deu um ultimato. Era eu ou Magnólia. Ela não aceitaria continuar casada comigo se eu mantivesse qualquer contato com a irmã dela. E de repente o relacionamento aberto tinha acabado. De repente as regras que ela tinha inventado não valiam mais. Tudo porque eu tinha escolhido a pessoa errada. Eu pedi um tempo para pensar. Cássia riu amargamente. Tempo? Você precisa de tempo para decidir entre seu casamento de 12 anos e minha irmã que você está comendo há 2 meses? Saiu de casa batendo a porta. Descobri depois que ela foi direto para a casa dos pais contar tudo. A família inteira explodiu. Meus sogros me ligaram, furiosos, me chamando de todos os nomes possíveis. Disseram que eu tinha destruído a família deles, que tinha aproveitado da Magnólia num momento de vulnerabilidade, que eu era um predador, um manipulador. Tentei explicar o contexto, mas ninguém queria ouvir. Para eles, eu era o vilão. Ponto. Magnólia foi deserdada.
Sim, vocês ouviram certo. A mãe dela disse que não queria mais vê-la, que ela tinha traído a própria irmã, que era morta em vida para a família. O pai disse que ela sempre foi problemática, sempre foi a ovelha negra, e que agora tinha provado que não merecia fazer parte da família. Cássia não falava com ela, bloqueou de todas as redes sociais, apagou todas as fotos onde as duas apareciam juntas. E eu? Eu virei o vilão de todos os lados. Os amigos em comum ficaram do lado da Cássia, óbvio. Afinal, ela era a vítima. A mulher que tinha proposto o relacionamento aberto por ingenuidade, por querer experimentar algo novo, e que tinha sido cruelmente traída pelo marido que escolheu a pessoa mais dolorosa possível. Essa era a narrativa que se espalhou. Ninguém queria ouvir minha versão. Ninguém queria saber sobre os meses de solidão, sobre como eu tinha implorado para que ela reconsiderasse o relacionamento aberto, sobre como ela me tratou como um objeto descartável enquanto explorava sua liberdade recém-descoberta. Para todos, eu era simplesmente o cara que dormiu com a cunhada. Fim da história. Mas aqui vem a reviravolta que ninguém esperava. Lembram do Matheus? O cara perfeito que Cássia estava vendo? 3 semanas depois de todo o escândalo explodir, uma amiga que ainda falava comigo me mandou uma mensagem. Euclides, você precisa saber de uma coisa. O Matheus é casado. Ele tem esposa e 2 filhos. E a Cássia sabia. Eu fiquei paralisado lendo aquela mensagem. Pedi mais detalhes. A amiga me explicou que a esposa do Matheus tinha descoberto o caso e tinha entrado em contato com várias pessoas do círculo social da Cássia. Ela tinha provas, mensagens, fotos. E nas mensagens, Cássia claramente sabia que ele era casado. Ela até fazia piadas sobre isso, sobre como ele tinha que ter cuidado para a esposa não descobrir. E sobre Magnólia, nos encontrávamos 2, 3 vezes por semana. Sempre com cuidado, sempre tentando agir como se estávamos apenas nos ajudando mutuamente a não enlouquecer. Mas a verdade é que aquilo era muito mais do que carência. Era paixão reprimida, era conexão, era uma espécie de fuga que se transformou em necessidade. A cada encontro, a linha entre permitido e imperdoável ficava mais borrada. E enquanto isso, Cássia parecia simplesmente distante. Como se tivesse deletado do HD emocional dela qualquer memória do homem com quem se casou. Ela chegava tarde, saía cedo, estava sempre ocupada, sempre exausta, exceto quando era para sair com Matheus. Aí, curiosamente, ela ganhava energia. Se arrumava. Se perfumava. Se tornava uma mulher que eu já não reconhecia mais. Vocês já sentiram isso? Quando a pessoa que você ama parece estar florescendo, mas não é por sua causa. É por outro. É um tipo de dor que não tem explicação racional. Você simplesmente sente como se estivesse sendo substituído em câmera lenta. E enquanto isso acontecia com Cássia, eu me apaixonava por Magnólia. Sim. Eu disse isso. A gente começou com encontros rápidos, com aquela sensação proibida de adrenalina. Mas logo fomos evoluindo. Começamos a cozinhar juntos. A conversar por horas. Ela me mostrava rascunhos de pinturas novas, falava sobre o futuro, sobre sonhos. E eu percebi que fazia meses, talvez anos, que eu não tinha esse tipo de troca com minha própria esposa. Aquelas conversas profundas, onde você sente que a alma está sendo vista. E então veio o que eu chamo de ponto de não retorno. Era uma quarta-feira. Cássia tinha saído cedo para uma viagem de última hora. Disse que ia ficar 2 dias fora. Eu já nem questionava mais. Apenas a senti como sempre. Magnólia passou lá em casa no fim da tarde para me trazer um livro. Era desculpa, claro. Sabíamos disso. Conversamos, rimos, pedimos comida. E no meio da noite, deitada comigo no sofá, ela disse uma frase que me atravessou como uma lança. Euclides, você percebe que eu te trato melhor do que a própria Cássia? Que eu conheço você melhor do que ela conhece hoje. Eu fiquei mudo. Porque era verdade. E ao mesmo tempo era devastador perceber. Ela continuou. Eu não quero destruir nada. Mas eu não quero ser só um remendo no seu coração. Eu quero ser algo real para você. Quando ela disse isso, eu senti o mundo girar. Porque até então, eu me enganava dizendo que aquilo era só um escape. Que tudo voltaria ao normal eventualmente. Mas ela estava falando de futuro. E pela primeira vez eu pensei. Será que existe um futuro com ela? Foi aí que a tragédia começou de verdade. Na manhã seguinte, enquanto preparava café, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Cássia. Precisamos conversar quando eu voltar. 5 palavras. As mesmas que começaram toda essa avalanche meses atrás. Meu estômago embrulhou na hora. Algo na forma como ela escreveu parecia diferente. Sério demais. Frio demais. E eu, burro, achei que era só mais uma conversa sobre limites, regras ou alguma outra bobagem teórica sobre liberdade emocional. Mas não era. Às 8 da noite, Cássia entrou em casa. Não jogou a bolsa no sofá como sempre. Não tirou os sapatos na porta. Ela entrou com a postura de alguém indo para uma audiência judicial. Me chamou para sentar à mesa da cozinha. E então soltou a bomba. Euclides, eu sei. Essas 3 palavras. Só isso.
Mas elas gelaram minha alma. Como assim você sabe? Perguntei, tentando manter a compostura enquanto meu coração parecia tentar fugir pela garganta. Ela respirou fundo. Eu sei sobre você e a Magnólia. O mundo parou. Meu corpo ficou estático, como se estivesse preso dentro de mim. Eu não sabia se corria, se chorava, se tentava negar. Mas antes que eu falasse qualquer coisa, ela continuou. Eu vi as mensagens. Todas elas. Entraram no meu tablet por sincronização automática. Minha cabeça começou a girar. Porque, claro. Claro que aquele maldito tablet sincronizava tudo. Eu tinha esquecido completamente disso. E então veio a parte que eu nunca vou esquecer. A parte que mudou tudo. Ela não gritava. Ela não chorava. Ela não tremia. Ela estava calma. Calma como alguém que já passou da fase da raiva e entrou na fase da destruição silenciosa. Você destruiu tudo, Euclides. E com a única pessoa que jamais deveria ter tocado. A minha irmã. Eu tentei falar. Juro que tentei. Mas toda palavra parecia insuficiente. Ela se levantou, olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nos olhos dela, um misto de desgosto, choque e abandono. E disse: Mateus, eu resolvia. Outras mulheres eu resolvia. Mas você escolheu justamente a única pessoa que eu jamais conseguiria perdoar. Você escolheu apontar um rifle emocional para mim e atirar no centro. E então ela finalizou com: Isso não é mais um casamento. É uma ruína. E você escolheu derrubar as últimas paredes. Depois disso, ela saiu. Simplesmente pegou as coisas e saiu. Querem saber a pior parte? Não foi ela sair. Foi o que aconteceu 2 horas depois. Magnólia apareceu na minha porta. Chorando. Tremendo. Cássia descobriu, ela disse, soluçando. Ela me ligou. Disse coisas horríveis. Disse que nunca mais quer olhar para mim. Que eu arruinei a vida dela. A nossa família. E então ela acrescentou. Euclides, ela me disse que contou para a mãe dela. Para o pai também. Meu mundo ruiu ali. Porque se tem algo que vocês precisam entender é que aquela família era unida. Muito unida. Tipo, domingo inteiro junto, Natal em família, grupo do WhatsApp ativo 24 horas. E agora, eu era o vilão. O monstro. O homem que traiu a esposa com a irmã dela. Percebem a dimensão disso? Percebem o peso social? Familiar? Emocional? Ali, naquele instante, eu entendi que a vida como eu conhecia, tinha acabado. E não tinha mais volta. E a verdade? Eu ainda não sei se sou vilão, vítima ou apenas um homem que tomou decisões ruins enquanto estava emocionalmente despedaçado. Mas uma coisa eu sei. Se você abre a porta para algo que nunca quis de verdade, uma hora alguém atravessa essa porta. E talvez não seja a pessoa que você esperava. Agora eu te pergunto. Se você estivesse no meu lugar, ignorado, sozinho, abandonado, você teria feito diferente? Pensa nisso antes de julgar. E se você gosta de histórias reais, cheias de reviravoltas e moral lá no fundo, se inscreva agora no canal, porque isso aqui é só o começo. Tem muita história pesada vindo por aí. Agora me diz nos comentários, você acha que a culpa maior foi minha ou da Cássia que abriu o relacionamento primeiro?